Saúdo as irmãs e seus irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar prosseguimento a esse estudo intitulado Fé, Bíblia e Tradição. Assim tenhamos um momento de oração. Obrigado, Senhor Deus. Onde quer que estejamos, nós te agradecemos pela ação do Teu Santo Espírito, através de estudos, onde possamos ter crescimento da Tua Palavra e edificação, que é para a nossa maturidade. Assim, onde quer que estejamos, te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, nos traz algo muito importante. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes forem ensinadas, seja por palavra, seja por carta a nós. Compreendemos, assim, que a tradição nada mais é do que a história da igreja. É o que entendemos por tradição. A história da igreja, porém, contém páginas menos dignas e está impregnada pelo pecado humano. Isso nos leva a perguntar: toda a história da igreja pode ser considerada como a tradição, fonte do conhecimento teológico? A resposta é não. A tradição, nesse sentido, é composta pelo conjunto de definições e ensinamentos a respeito da fé a que a igreja chegou ao longo dos séculos. Quando temos diante de nós o Antigo Testamento e o Novo Testamento, em algum momento parece que textos nos trazem alguma contradição. Entretanto, devemos compreender que para toda contradição há uma explicação. E tradição, no nosso caso, é história. Nós temos uma história. As grandes dúvidas e as linhas de pensamento que exigem posições claras da igreja, no sentido de manter a pureza doutrinária, surgiram logo nos primeiros 5 séculos do cristianismo. Por isso, Wesley dava especial destaque às definições encontradas nessa época, testemunhas de uma igreja ainda dividida. A igreja, terrena na face da terra, ela é formada por seres humanos, homens e mulheres. Seres humanos falhos, imperfeitos e pecadores. Felizmente, nós erramos em algum momento, pecamos, transgredimos, e devemos tomar cuidado com os nossos posicionamentos, para que não venhamos a distorcer, deturpar textos que venham nos trazer alguns problemas sérios depois para a Igreja de Cristo Jesus na face da terra. Onde é que encontramos essas definições? A resposta é nos credos, nos documentos que chegam até nós hoje, nos chamados pais da igreja, e nas decisões dos primeiros 4 concílios, chamados ecumênicos. Temos assim uma história, uma tradição, que ela vem dos 4 concílios, dos considerados pais da igreja, porque tratamos de uma igreja que estava se desenvolvendo, uma igreja se formando nos primeiros séculos. Isso é a tradição da igreja humana na face da terra. O que são os credos? Os credos são declarações bastante condensadas daquilo em que a comunidade cristã tem crido e aceito. Os primeiros credos ou afirmações de fé eram palavras simples e frases curtas, como Jesus é Senhor, ou Cristo ressuscitou, ou Senhor Jesus. São exemplos de credos da igreja. Mais tarde, ainda bem nos primórdios da era cristã, surgiu o credo apostólico, sobre o qual alguns dizem ter sido elaborado com a participação dos primeiros apóstolos, ou pelo menos de alguns deles. Depois, já no século IV, formou-se um outro credo de importância fundamental e que até recentemente tínhamos impresso
na parte dos rituais do inário evangélico, credo de Nicéia. No nosso caso, quando falamos em credo apostólico, que faz parte da herança metodista, nós baseamos também a igreja nos credos apostólicos, porque é uma regra de fé, é um credo que diz o que nós cremos. E quem já leu o credo apostólico, quem o afirma constantemente, sabe do que se trata. Fala da fé da igreja terrena de Jesus. Quando falamos em os pais da igreja, eles são os sucessores imediatos dos apóstolos, cujos escritos chegaram até nós. Os principais são Policarpo, que foi bispo de Esmirna e mártir, que viveu entre 69 e 155, autor de uma carta aos cristãos de Filipos. Temos também Inácio, bispo de Antioquia, de 35 a 107. Foi enviado a Roma para seu martírio e, na viagem, escreveu cartas às comunidades cristãs, que são um importante testemunho de fé da igreja primitiva. E temos também Clemente, bispo de Roma e papa, entre 92 e 101. Escreveu a Epístola Clementina, que resolveu uma questão de comunidade de Corinto. Os três são considerados santos. Nota, devemos observar o seguinte: essas datas mencionadas são difíceis de precisar com segurança. Devemos tomar cuidado também, embora alguns pais chamados da igreja sejam considerados santos, para nós entendemos que eles, assim como nós, foram homens dedicados à palavra e na defesa da igreja terrena naquela época. Nós entendemos que precisaram da salvação em Cristo Jesus, morreram como nós. Nós não temos assim eles como a Igreja Católica os define, como santos em que nós podemos pedir algo. A palavra de Deus diz que nós devemos pedir a Deus em nome de Jesus, apenas, e nenhuma outra pessoa. Nem a João, nem a Mateus, nem a Pedro, nem a Tiago, a nenhuma outra pessoa. Esses homens citados aqui, que são considerados os pais da igreja, tiveram uma experiência de vida. Eles estavam numa igreja que estava se desenvolvendo, uma igreja que tinha suas dificuldades, seus problemas na época. Era uma igreja que estava se desenvolvendo, uma igreja primitiva. Claro que temos aqui um exemplo de tradição, uma história relacionada a esses três homens. Temos também os 4 primeiros concílios ecumênicos. Ecumênico quer dizer que reunia toda a igreja na época. São de Nicéia, em 325, de Constantinopla, em 381, de Éfeso, em 431, e de Calcedônia, em 451. Foi no primeiro concílio que se formulou o credo de Nicéia, combatendo a heresia ariana, que dizia que o homem Jesus não era Deus. Os 2 primeiros concílios ocuparam-se principalmente da doutrina da Trindade, e os 2 seguintes da pessoa de Cristo, ou seja, da cristologia. O que temos aqui, a importância desses concílios chamados ecumênicos, foram esses temas que foram tratados. Hoje, para nós, esses temas não são problemáticos, mas naquela época em que a igreja estava se desenvolvendo, havia problemas, havia heresias, havia falta de entendimentos a respeito de muitas coisas que para nós hoje não trazem problemas. Assim, observamos aqui que um dos concílios, quando se formula o credo de Nicéia, era para combater a heresia ariana de Ário.
na qual ele dizia que Jesus, ele não era Deus, apenas um homem mais privilegiado. Hoje sabemos que Jesus é Deus. Jesus, ele é o Deus Trino. O Deus Trino para nós é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses. É a manifestação trina de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então foi muito importante para a igreja. Outro tema que foi trabalhado nessa questão foi a doutrina da Trindade. Embora a palavra Trindade não exista na Bíblia, observamos a Trindade no batismo de Jesus. Quando Jesus, após ter sido batizado, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, e do céu a voz do Pai diz: eis meu filho amado em quem me comprazo. Temos assim a presença trina de Deus. Então é algo que foi trabalhado na igreja primitiva. E temos também a questão da pessoa de Cristo. Ou seja, temos aqui uma tradição que é a história da igreja, a história do desenvolvimento da igreja, a história do preparo de doutrinas que hoje nós compreendemos, mas na época estava sendo compreendida. Por isso, a tradição é muito importante para nós, porque ela fala sobre a história da igreja. Assim, quando membro de alguma igreja denominacional dizem que nós somos tradicionais, confundem liturgia de culto, confundem a nossa forma de ritual de se fazer culto com a história. Nós, como igreja, temos uma história. Todas as igrejas denominacionais têm uma história. Então são tradicionais, mas por falta de conhecimento fazem muita confusão. Que Deus abençoe nessa parte desse estudo. Assim agradeçamos a Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento, onde podemos aprender algo mais da Tua Santa Palavra e também sobre a história, sobre a tradição. E assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Um abraço fraternal que o Senhor Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.